Estamos mais uma vez com um episódio do podcast Papo na Veia, aquele podcast que traz um pouco sobre o universo vascular com conteúdo científico e de forma descontraída. Aqui você não fica absolutamente sem assunto, porque aqui a gente fala sobre tudo que envolve a cirurgia vascular, a terapia compressiva e, claro, qualquer coisa que envolve também ambientes da saúde. Eu sou o Dr. Rodrigo Kikuchi, o seu anfitrião nesse podcast, e para este episódio nós vamos falar sobre dermatite ocre. E para falar sobre dermatite ocre, eu tenho convidado um cirurgião vascular, o Dr. Carlos Eduardo Freitas Jorge. Seja muito bem-vindo, Dr. Eduardo. Muito obrigado por ter aceitado o convite e discutir um pouco com a gente aqui sobre dermatite ocre. Obrigado, Kikuchi. Eu agradeço pelo convite. O doutor Carlos Eduardo é só o nome que a minha mãe colocou lá, mas é Cadu, né? Então, por favor, fique à vontade, viu? Obrigado. Pronto. E ali eu já vou até lembrar aqui, e já até apareceu, você que só está ouvindo a gente não pode ver aqui do meu lado, aqui, opa, do meu lado aqui, ó, que está escrito Cadu, não está Carlos Eduardo, está Cadu Angel Gold. E assim como foram outros episódios que eu falei que o doutor Eduardo da Mata, eu não conseguia chamar ele de Eduardo, eu sempre chamava de Duco. O Cadu, eu também não consigo olhar para ele e chamar de doutor Carlos Eduardo, vai ter que ser mesmo o resto do episódio. Então, Cadu, muito obrigado por estar aqui conosco. Mas fala um pouquinho de você, o que você é, cirurgião vascular, formou onde, atua onde você está trabalhando hoje? Bom, eu formei aqui, sou de Belo Horizonte, eu nasci, na verdade, em Diamantina, uma cidade aqui no norte de Minas, cidade boa de conhecer, cidade histórica, mas já vim neném aqui para Belo Horizonte, junto com minha mãe, aquelas mudanças que as famílias vão fazendo para tentar melhorar de vida, né? Sair do sertão aqui de Minas. E nessa eu vim no colo da minha mãe, né? Morei aqui em Belo Horizonte desde sempre e fiz faculdade aqui, formei no FMG. Depois fiz a cirurgia vascular aqui na Santa Casa, em Belo Horizonte. E quando eu fiz, engraçado, depois que eu formei e tal, médico ainda, eu sempre quis mexer com estética. Eu entrei para a faculdade para fazer cirurgia plástica. Eu fiz aquela cirurgia geral, uma residência pesada, né? Acabou a cirurgia geral, eu falei, gente, eu não aguento mais 3 anos de cirurgia plástica, não tenho que arrumar outra coisa. Aí um colega, Alexandre, um colega bacana aqui de Belo Horizonte, ele me falou assim, olha, faz angiologia e cirurgia vascular, porque tem a parte estética e tem a parte de doença. Você escolhe que caminho que você quer seguir. Aí que eu fui tomar conhecimento sobre a área e gostei, então fiz aqui na Santa Casa e estou muito feliz, graças a Deus. Que coisa boa, que coisa legal, história bacana. Então, já serve para dizer, né, que muitas vezes na nossa escolha profissional a gente segue assim, e o mundo da medicina ele é muito amplo, na verdade. Então, não é porque você escolheu uma especialidade que é só um caminho a seguir, né? Mesmo assim, o caminho pode ser muito amplo, como o Cadu mostrou aqui para a gente. Mas olha, se você falou que tem um viés de estética aí no meio, e a gente está falando sobre dermatite ocre, afinal de contas, o que é essa tal da dermatite ocre? E como que ela se forma, como que ela acontece? Explica para a gente, do que a gente vai conversar aqui, Cadu. Sim. Bom, a dermatite ocre realmente é uma mancha que dá na pele, né? Parece uma mancha de uma bota, que a pessoa está usando uma bota na perna, né? Uma mancha marronzada. Realmente o viés estético, ela realmente ela é bem antiestética, né? Então, é uma mancha marronzada que forma na perna, geralmente ela está associada a pessoas que têm problema de varizes, tá? É uma associação bem comum. E outras pacientes, existe uma doença chamada hemocromatose, que é uma doença mais rara, mais difícil, que também está associada a essas manchas marrons na perna. E o que acontecia era o seguinte, muita paciente ficava uma briga entre o dermatologista e o angiologista da cirurgia vascular, falou assim, olha, esse paciente tem dermatite ocre, o problema dele é vascular. Aí você fazia o ultrassom dele, o problema dele, ele não tinha varizes, não tinha nada, você devolvia para o dermatologista, existia essa briga. Então a gente observa que os pacientes que também não tem, que têm dermatite ocre, mas às vezes não tem doença vascular, eles podem ter dermatite ocre por causa de esteatose hepática, às vezes alimentação. Então, você vê, às vezes, paciente, obeso, às vezes nem tão obeso, com dermatite ocre, você faz um ultrassom,
Então, se eu vem todo normal, né? O duplex vem todo normal, não tem problema de safena, não tem variz, a perna visivelmente pela dermatite óptica, essa mancha marronzada inflamatória na perna. Quando você começa a estudar aquele paciente, você vê uma ferritina aumentada, uma esteatose hepática, e aí você vai tratar, nesse caso, esses outros problemas também. Muito bem, então quer dizer que a dermatite ocre não necessariamente é uma doença vascular. Então, Exatamente. Não necessariamente o paciente tem que ter varizes, vamos dizer assim, para ter dermatite ocre, né? A gente encontra, né? É onde ficava aquela briga com o dermatologista. Ele não tem variz, então não é meu, é seu, é só mancha de pele. E ele falava, não, dermatite ocre é nodologista. Então, ficava um empurrando para o outro e ninguém queria o paciente. E agora, sim, a partir do momento que as pessoas começaram a estudar, começaram a desenvolver tecnologias para tratamento, agora todo mundo quer o paciente, né? Então, consegue, né? Então, foi uma questão muito boa. entendi. E se a gente for ver, então, nesse tipo de situação, parece muito provável que a ocorrência da dermatite ela venha seja mais prevalente, ocorra mais com pessoas de maior idade. Mas já existe, ou você já viu algum paciente mais jovem com dermatite ocre? Por que foi a causa? O que aconteceu? Assim? Colocar jovem a partir, jovem com 25, né? Vou colocar Poxa, 25. muito jovem, extremamente Jovem, né? jovem. Poxa. Hoje, Jovem. 40 anos é jovem, Cadu. 50 anos é Exatamente. jovem. Igualmente acontece assim. Não só afastando a doença vascular, né? A perda das varizes, que é uma coisa que a gente consegue associar mais diretamente, né? Você vê o paciente com varizes, com uma safena doente ou com varizes grossa, e você consegue ver aquela dermatite óptica, aquela lesão amarrosada na perna. Não está sendo raro a gente ver paciente obeso, sem doença vascular, com a perna escura. Tá? Às vezes ela começa mais discreta, mas você já vê ao redor do tornozelo ali aquelas pintinhas mais escuras. E aparecendo em paciente jovem, paciente mais novo, realmente já com uma história de obesidade de 10 anos, começou a obesidade da adolescência, até antes da adolescência, vem com essa esteatose hepática crônica e aparece essa dermatite óptica também. Não é que tem que aparecer, né? Mas a gente consegue associar isso com uma frequência relativamente significativa. Então, todo mundo que está ouvindo, já levanta a alta, ou quem tiver de bermuda e tiver de meia baixa, meia, dá uma olhadinha aí. Se tiver algumas pintinhas, tá na hora de procurar o médico, Cadu? Que hora que É, é que o paciente deve procurar assistência médica? olha, eu acho que realmente começou a escurecer a perna, você começou a observar aquelas pintinhas amarronzadas, deve olhar, deve olhar. É claro que você não dorme com uma pintinha e acorda com uma mancha grandona, né? Isso não acontece assim. Isso vai evoluindo gradualmente ao longo dos anos. Mas o que é o bom de olhar quando está no comecinho? Menos coisa para fazer. Tratamentos mais simples ou menos intervenções, né? Essa que é a grande vantagem. Então, e se você não tem a variz e está só acima do peso, ou tem aquela dermatite óptica, procura o vascular e procura um nutricionista, uma pessoa que entende, para poder seguir um caminho assim mais fácil, né? Mais tranquilo, antes de ficar feio demais, né? Então, diante de um paciente que tem a dermatite ocre, vamos falar assim, em dois estágios. Um no estágio mais inicial e outro já com estágio que já está bem estabelecido. O que a gente faz diante de um paciente desse? Aquele que... eu digo também, Cadu, pode responder em questão de tratamento mesmo, porque que você poderia abordar aí no paciente que tem menos e no paciente que tem mais. Tá. Bom, se ele tem dermatite óptica, a gente investiga mais ou menos já de praxe, né? A gente investiga a questão das varizes, a gente investiga isso. E pergunta para ele sobre a hemocromatose, que é uma doença genética, familiar, e indaga sobre essa doença, que geralmente não acontece, é uma doença não é comum de existir. Se a gente fez um ultrassom nos dois pacientes, seja no mais grave, seja no mais levezinho, o duplex ele é normal, a gente começa a conversar sobre alimentação. O que a gente observa assim, com uma frequência boa também é o seguinte: esses pacientes que não têm varize, eles são comedores excessivamente de fruta. E a fruta, a frutose, a gente não tem uma frutase no corpo, né, que fica digerindo aquela frutose ali o tempo todo.
Então, o intestino tem uma capacidade limitada de digerir essa frutose, o resto é processado no fígado. E daí, esse processamento no fígado já forma gordura no fígado, e dá essa esteatose, enfim, pode levar a dermatite ócrea. Então eu posso falar para minha esposa parar de cortar fruta no café da manhã, porque assim, eu falo, eu canso de comer fruta, falo, não, já deu, ó, pronto, Cadu, você me deu uma boa desculpa para falar, corta a fruta pela metade. Muito obrigado. Pode. Eu gosto tanto desse negócio de alimentar. Vocês me conheceram há muitos anos, né? Eu era 30 quilos mais pesado que eu sou hoje. Então, mas eu aprendi na faculdade que um café da manhã bonito, que eu chegava no hotel, escolhia assim, eu vou comer fruta, aveia, mel. Eu falei assim, comecei o dia com o melhor possível. E depois, e não funcionava para mim, eu sempre ficando mais forte, né? Eu tive uma paciente que foi me ensinando sobre a questão da alimentação de verdade, depois eu fiz uma pós-graduação com ela sobre nutrologia. Aí que eu aprendi que fruta é bom, mas controlado. É uma frutinha. Né? A gente não acorda e come uma banana de café da manhã. Então, opa, aí consertei minha vida. A verdade foi essa. E daí veio vindo os outros estudos, essas coisas, e chegamos na dermatite ócrea. Mas então, desde o processo do começo até o paciente que está mais avançado, a gente faz um estudo da circulação dele, das suas varizes, refluxo de safena, refluxo do sistema venoso profundo. E estando normal, também a gente questiona, faz um questionamento alimentar, principalmente se você tiver obeso, essas coisas, para direcionar o tratamento para a principal causa dele que está formando aquela dermatite ócrea. Né? Seja alimentação, seja varizes mais alimentação, porque as duas coisas podem vir junto. Muito bem. E o paciente, aquele que é mais avançado, qual que é a sua abordagem inicial para ele? Também a gente faz ultrassom dele, faz o duplex e faz o mesmo caminho, né? A origem da doença é a mesma. O que diferencia é o tempo de evolução de um para o tempo de evolução de outro, né? Pode-se não, a gente pede de rotina ferritina, eu peço uma insulina séria para saber se a insulina dele é alta, se já tem se tem diabetes ou não, peço a glicemia, mas basicamente a gente pede a ferritina sérica, que é um marcador precoce de inflamação hepática, e pedir uma insulina, que aí eu vou saber a quantidade de carboidrato que esse paciente está comendo. A insulina de manhã tem que ser muito pequenininha, muito baixinha. E o problema é que a referência do laboratório ela é muito ampla. Então, o laboratório vem com uma referência de insulina de 3 a 25. Mas não tem como o cara que tem uma insulina de jejum 3 está alimentando tão bem quanto o cara está com 25. Não tem lógica uma coisa dessa. Então, a gente pede essa insulina para começar a orientação alimentar ali junto. Mas sempre nos dois, seja leve, seja mais intenso, a gente começa o processo igual. Olha só que dado interessante, que a gente tem conversado aqui com vários convidados e de vários assuntos, mas veja que todos eles acabam trazendo a questão do multidisciplinar, né, da intercambiabilidade de especialidade, o conhecimento plural da situação. Acho que isso acaba sendo uma rotina quando a gente fala em medicina. E na dermatite ócrea, a gente pode falar em cura, Cadu? Teoricamente, a dermatite ócrea é uma doença crônica, né? Teoricamente, é uma doença crônica. Mas eu sou da seguinte ideia: se você consegue, claro que não é para todo mundo que vai ficar com a pele lisinha igual ela estava antes. Tem estágios de evolução da doença. Mas se a paciente está aí no intermediário, no começo da doença, se você consegue tratar o fator que está provocando aquilo ali, e depois você entra com a medicação, o laser, etc., para clarear, não vou falar que cura, mas ela vai ter um aspecto visual normal. Claro que se ela voltar a desenvolver, ativar o gatilho genético dela, vamos dizer assim, né? Se ela ativar o gatilho dela, não tratar as varizes futuras, ou voltar a ficar essa inflamação, etc., isso pode retornar. Então, cura para sempre não. Tem estabilização e cuidado contínuo, né? Bom, e quais são os tipos de intervenção que a gente pode fazer no paciente? Quais são os tipos de intervenção local que a gente pode fazer? No local, existem medicações, mas as medicações, elas, uma dermatite mais avançada, a gente não consegue clarear ela. É uma resposta muito a desejar. E a gente usa hoje ou laser Q-switch, que é um laser que dá um disparo rápido, ou de nanosegundos, né? Existe o picolaser, que dá um disparo mais rápido ainda, eles conseguiram acelerar um negócio que já era muito rápido. E
ou então a luz pulsada. O que eu não gosto muito da luz pulsada, porque quando você começa a usar vou colocar como laser, a luz pulsada como laser, tá? Mas ela é parecida, só para não confundir as pessoas. Você começa a usar uma luz que o tempo de descarga dela é muito perto do tempo que a pele demora para resfriar, a chance de você queimar é muito maior. Então, eu acho mais seguro a gente usar ou o Q-Switch ou o Pico Laser, que eu acho que dá um tratamento tão efetivo quanto mais efetivo, talvez, mas com menos riscos de queimadura, essas coisas. Então, falando um pouco mais então sobre esses tratamentos com fonte de grande pelo, a gente fala hoje laser, né? Você usa a palavra laser, parece que é um significado de cura e de que resolve. Pelo que a gente está vendo, o tratamento local da dermatite ocre, ele basicamente envolve a fonte de luz e você citou 3, né? O Q-Switch, o pico e a luz intensa pulsada, as 3 fontes de luz possível. Vamos falar um pouquinho mais da luz pulsada, que pelo que você falou, ela é mais perigosa, é isso? Então, hoje não seria a sua... É mais perigosa, porque assim, são coisas técnicas, né? Mas é o seguinte, o tempo que você demora, aquele pigmento que está ali, é um pigmento de hemosiderina, aquele amarronzado que está na perna. Então, você tem que, teoricamente, machucar ele, vamos dizer assim. E o tempo que esse pigmento, quando você esquenta aquele pigmento com a luz pulsada para ele fragmentar, é um tempo menor que o tempo que a pele demora para esfriar. Então, você esquenta ele muito rápido e a pele ainda não esfriou. Então, você coloca aí, de 5 milissegundos para o pigmento, mais ou menos, e 10 milissegundos para a perna, para a pele. Então, a chance da gente queimar, a gente tem que fazer isso sistematicamente ao redor da lesão toda, aumenta, né? Porque você vai esfriar a pele, você vai esfriar o pigmento mais rápido do que a pele consegue esfriar, vamos dizer assim. Mas é uma técnica boa e é o que que já trabalha com isso há muitos anos, já vem com muito mais anos de evolução. Mas a partir do momento que você pega uma mão boa com energia, ela pode subir gradualmente, você pode começar com energias menores. Então, a partir do momento que você pega essa mão com a luz pulsada, é também uma opção terapêutica para outra. Existe um parâmetro para a gente poder começar, a quem está ouvindo a gente ali, ou um colega que tenha essa tecnologia à disposição, você acha que existe algum parâmetro, falando de luz pulsada, que ele possa falar, estou escutando o Cadu, o cara é bom na despigmentação de dermatite ocre, eu vou seguir o que ele falar e vai lá e pá, existe alguma coisa assim que você pode dizer? Não, você pode começar. Pode, né? Não é parâmetro, é uma referência. Mas aí depende muito dos aparelhos de luz pulsada, né? Os aparelhos eles variam entre si, tem aparelho que dá pulso triplo, pulso duplo, pulso simples. Então, existe uma gama de aparelhos diferentes que fazem luz pulsada, né? Vamos dizer assim. Mas o que eu aconselho? O ideal, colocar 10 milissegundos ali, o tempo da pigmenta é 5, né? Se der para colocar 5 milissegundos, melhor, mas você aumenta o risco de queimar. E coloca uma energia baixa, faz uma sessão com energia baixa, 10 joules, 12 joules. Se precisar, não deu nada, na próxima você aumenta. Lembrando que a luz pulsada, se você aumentar 1 joule, às vezes vai dar uma diferença boa, né? A luz pulsada é diferente dos outros lasers, vamos dizer assim. Muito bem. Então, coloca 5 a 10 milissegundos de tempo, com filtro aí de 540 ou 600, alguma coisa assim, e 10, 12 joules, e começa. Dá um Ou disparo. seja, começa devagar e vê o que acontece. Aí depois Isso. vai... Muito... Acho que quando começar devagar é bom, né? Você vai ter Sempre. Ainda mais, com certeza, quem está ouvindo a gente já percebeu o sotaque do Cadu, né? Então, dá para perceber que ele é aquele devagarinho, né? Aquele devagarinho, aquele que vai só que eu falo assim, né? Vai devagar. Pelas beiradas, né? É isso aí. E agora, e o tal do Q-Switch? O que esse laser tem de especial e como que ele pode ser melhor ou responder melhor aí no tratamento da dermatite ocre? Qual que é a grande sacada, vamos dizer, do Q-Switch? O Q-Switch ele esquenta pouco a lesão, né? Ele tem mais uma ação acústica, como se ele vibrasse o pigmento. Ele é um disparo que
um bilionésimo do segundo o tempo do disparo dele, né? Ele é em nanosegundos. Então, é um disparo muito rápido. Então, ele ainda esquenta. Então, você pode usar energias altas e queimar. Isso também tá aí, pode queimar. Mas a chance é menor. Então, como ele dispara esse laser muito rápido, ele vibra o pigmento explode. Aí o corpo vai lá e absorve o pigmento. Então, a grande sacada dele é esse disparo rápido. Não dá tempo de esquentar a pele. Ele dispara, vibra o pigmento explode e deixa o corpo trabalhar, removendo esse pigmento ali. Aí você faz um intervalo de sessões, 30, 45 dias. Então, a Então, grande diferença, eu acho que é isso. então a resposta não é na hora, né? Não é que fez o laser e desapareceu o pigmento. Você disse que ele tem que esperar o corpo trabalhar com o resíduo do pigmento. Exatamente. Às vezes até dá uma bolinha branca na hora, mas isso não é que clareou. Né? Isso é uma reação que a gente fala de frouxo, como se fosse uma evaporação, dá um frouxo ali, mas isso não é clareamento. Inclusive, na dermatite de óculos, não é bom a gente dar esse frouxo muito intenso, não, porque geralmente depois dele forma uma casca. É bom dar um frouxo, esse branquinho, bem clarinho, e ele dá um estalido, né? Ele dá quando você bate o Q-switch, ele dá uma reação boa, ele dá um estalido mesmo. Mesmo se ele não deu frouxo, esse estalido mantenha. No final da sessão, se ficar aí um vermelhinho, parecendo uma púrpura, já deu uma reação boa, espera o corpo trabalhar e volta e faz as sessões seguintes. E o laser pico segundo, já chegou a trabalhar, já viu como ele funciona? Você espera um resultado diferente ou melhor do que o Q-switch, que é em nanosegundo? Tem ele ainda, né? Que ele tem um doido para ter, mas já vi funcionando, etc. Mas o que ele faz? Eles pegam nanosegundos, que é 10 a menos 9 do segundo, e transformam em 10 a menos 12. Então, ou seja, ele ainda é muito mais rápido que o Q-switch, ou seja, o disparo dele é muito mais rápido. Muito mais curto, né? Vamos dizer assim, o tempo. Então, ele lesa menos ainda o epitélio. Então, a chance dele ele é mais ou menos o seguinte: o pico laser é um refinamento do Q-switch, que é o de nanosegundos. Ele é um laser mais refinado, mais rápido, esquenta menos a pele. Então, eu tenho uma expectativa de um tratamento ainda mais seguro com ele, né? Porque ele vai fragmentar o pigmento da mesma maneira, só que lesando menos ainda a pele. Essa é a expectativa. E as pessoas que estão interessadas em investir num tratamento desse, seja para se tratar ou aquele profissional que quer investir para oferecer esse tratamento? O que você tem a dizer sobre investimento do tratamento e investimento para oferecer o tratamento? Sim, bom, primeiro para se tratar, gente, ficar com a perna feia não pode, né? Pelo amor de Deus. Vai para a praia, nem precisa ir para a praia, não. Você vai passear com um cachorro na sua rua, você tem que ir de calça. Não tem condição. Primeiro o paciente tem que tratar, pelo amor de Deus. Existem recursos. Claro que algumas vezes eles são limitados, mas existem recursos, pelo menos, de melhora. E agora, para o colega, né, nosso colega cirurgião vascular, etc., além dele fazer esse tratamento de uma doença específica da dermatite ócrea, qual que é a vantagem de você ter esses lasers de clareamento, vamos dizer assim? Quando você trata seu paciente de varizes, eventualmente podem ocorrer manchas, pigmentações inflamatórias do tratamento que você faz. Então, além de você poder tratar os pacientes com dermatite ócrea, ele também ajuda você a clarear uma complicação, entre aspas, do seu procedimento. Então, é um investimento que você assim, vou falar que assim, eu cobro todo paciente que eu trato as varizes e manchas, eu cobro deles? Não. Às vezes eu dou aquilo como complemento do tratamento, eu faço um acabamento fino para a perna ficar do jeito que a paciente espera, vamos dizer assim. Então você tem esse plus. E você ainda pode tirar tatuagem, fazer outros tipos de mancha, aquelas manchas senis, aquelas coisas. Então, existem outros tratamentos que você pode terceirizar na sua clínica para poder ter o recurso financeiro do investimento que você fez, né? Mas para mim, o que me motivou a ter primeiro foi tratar as complicações de pigmentação das pacientes que eu tratava de varizes. E depois a gente fez o upgrade, vamos dizer assim, upgrade não, né? Um investimento em divulgar tatuagem, outras manchas do corpo, vamos dizer. E na dermatite ócrea, quando você vai durante a execução do seu tratamento ali, algum cuidado especial? O que você fica observando para falar, eu preciso aumentar, preciso diminuir, o resultado está sendo bom, não está? Como que é o manejo desse intratratamento?
Bom, durante o tratamento, claro, a gente tira foto para a gente ir comparando, né? A evolução a cada sessão, né? E na aplicação do laser em si, você vê que reação que está dando na pele. A gente não quer na dermatite tópica uma pigmentação muito escura. A gente não quer, na hora que você dispara o K-Switch, que ele dê um frost branco. Ele parece uma nevezinha, né? Parece uma nevezinha branca intensa na pele. A gente não quer aquilo, que aquilo pode estar machucando a pele. Então, a gente a gente ouve um barulho, esse estalido que a gente falou mais cedo, quer dizer que o laser está explodindo ali, está batendo no pigmento. E de acordo com a evolução do tratamento, né, aí a gente tem que esperar realmente a próxima sessão. Bateu a foto, não melhorou nada, você aumenta um pouquinho a potência. Mas durante a sessão mesmo, se você não está escutando esse estalido, duas coisas que a gente pode fazer. Aumentar a potência durante a sessão ou tracionar um pouquinho, tirar um pouquinho o laser da pele, que você vai dar uma superficializada nele, você tira ele um pouquinho da pele, que às vezes na mesma potência que você está usando, ele começa a dar um efeito melhor. Então são esses dois cuidados que a gente tem durante o tratamento. E depois dessa sessão, né, de luz, quais são as orientações que é dada para a pessoa? Ela precisa fazer algum repouso? Tem que fazer tem alguma limitação, alguma coisa? Olha, eu detesto colocar os pacientes de repouso, viu? Falar que isso é verdade. Eu detesto. Então, eu falo da seguinte maneira: eu dou uma pomada que chama Cicaplast, eu explico para eles como se fosse uma vitamina para a pele, tá? É uma pomada. E deixa ele ter vida normal. E avisa, vai arder durante um dia, não mais do que isso. No máximo 2 dias, dá uma ardência no local. Passa esse Cicaplast, e deixar até ela na geladeira, que ela vai refresca na hora de passar, não tem problema, o efeito não aumenta, ele diminui, é só por refrescar mesmo. E vida normal, toca a vida. Se der para proteger do sol, melhor. Se não der também, não esquenta a cabeça, não. E vai formar uma crostinha que ela vai descamando, vai descamando, vai descamando, descamando. Então, ao longo desses 30, 45 dias, essa crostinha vai descamando. É o tempo realmente de recuperar e fazer uma sessão seguinte. Mas vida que segue, vida normal. Não fica prendendo as pessoas, não. E chega a associar algum dermocosmético em cima disso daí, ou só mesmo o seu hidratante, protetor solar, ou como que fica? Quando está aquela dermatite grossa, eu não uso, não. Porque eu acho que o dermocosmético nem atravessa aquela crosta grossa ali. Agora, quando tem aquela dermatite mais levezinha, eu prescrevo hidroquinona e associações. Existem N associações. E tem algumas pessoas que falam, até umas coisas de literatura, que falam que se você bater o laser junto com o remédio, você vai ajudar ele a entrar também, né? Ele tem uma ação de drug delivery aí. Mas só quando ela está clarinha. Quando ela está escura, não. Aí tá com o laser mesmo e vamos embora. Vamos na fé do laser, na fé da luz. Muito bem. Quem ficou curioso sobre esses tratamentos diretos na pele, continue acompanhando aqui o nosso podcast, que nós vamos discutir isso de alterações na pele com colegas dermatologistas. Então, continue acompanhando aqui quem ficou curioso sobre esses dados específicos da pele que o Dr. Carlos Eduardo, o Cadu, falou para a gente agora. E é claro, Cadu, a gente não pode deixar de dizer que todo tratamento tem consequência. Sim. Existe complicação, ou quais são as complicações possíveis e temidas quando você aborda a dermatite ocre? A gente sempre tem medo, né, quando a gente trabalha com calor, né, é queimadura. Existe a possibilidade de queimar. A única vantagem não, né, não tem vantagem em queimar. A única coisa que tranquiliza quando você está clareando um paciente com dermatite ocre é que quando você queima ele evolui clareando. É a única coisa que você fica menos, você, pelo menos vai sofrer, vai doer, vai incomodar, vai formar uma casca, mas vai clarear. É a única, vamos dizer, é o único lado positivo que tem é você queimar, né? Então, existe essa preocupação de queimar realmente a lesão. E, claro, se for uma dermatite ocre mais clara, ela pode queimar e ficar mais clara que a pele do paciente. Então, realmente, a gente saber o ponto de parar. Que horas que você continua fazendo a sessão para clarear mais, que horas que você para você não ficar com uma mancha branca ao invés de uma mancha escura. Então, eu deixo, na verdade, esse ponto assim, se a paciente não queixa mais da mancha dela, eu acho que é o ponto de parar. Ela tá, não te incomoda mais? Não. Mesmo que você vê uma sombra marronzada, se não incomoda o paciente, a gente deixa essa mancha lá. O pior que tem é clarear, ficar mais claro do que a pele dela normal.
Porque para escurecer, de clarear lesões, não é tão difícil, mas escurecer lesões é um processo mais complicado. E quando a dermatite ocre, ela vem associada também com aquela pele grossa, né? Porque às vezes a dermatite ocre vem junto com aquela, a gente classicamente chama de dermatofibrose, né? Quando Isso. a pele fica mais grossa associada. Isso leva ao colega que vai tratar a chamar atenção ou algum risco maior no caso de uso de fonte de luz no tratamento dessa dermatite? Que geralmente, quando ela vem com essa pele. Essa observação, não sei se tem isso descrito. Quando o paciente tem essa pele mais grossa, ela está associada à doença venosa. Quando ela Uhum. está associada só à alimentação, é doença de choque com a pele, com característica da pele mais saudável. Então, quando ela está associada à doença venosa, claro, não sei se eu comentei, mas primeiro a gente trata as varizes. Tratou as varizes, resolveu, blá, 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 blá. Beleza, aí a gente vai tratar a consequência. Perfurante que tivesse, trata tudo. Então, nesse tratamento, a pele dá uma melhoradinha. Isso demanda um tempo, então a pele dá uma melhoradinha, essa fibrose mais grossa. Tem que tentar fazer, porque elas são mais escuras, então elas respondem a um laser maior. Tá? Já me perguntaram também sobre fazer laser de baixa intensidade para fibrose da pele. Não vi resposta, não vi diferença. Eu acho que se pode usar para ferida, para tratar a ferida primeiro antes de fechar, etc. Agora, para a pele grossa, se ela for escura, você consegue melhorar a cor dela, né? Isso é gradual. 1 ano de tratamento. O problema é que seu paciente não vai ficar 1 ano tratando essas veias, essa dermatite. Você consegue clarear. Agora, melhorar o aspecto da pele, verificar um aspecto normal, eu nunca consegui dar uma pele grossa voltar a ser uma pele normal. Isso realmente consegue ficar mais clara, chama menos atenção na rua, vamos dizer assim. E olha só, Cadu, uma coisa que é interessante agora, a gente discutindo e vendo o mundo que a dermatite ocre traz para a gente, né? Que a gente sempre pensa dermatite ocre igual a insuficiência venosa, e você trouxe aqui para a gente que não é, né? A gente tem muitas outras coisas que podem envolver dermatite ocre, e a gente sempre ouve a gente, ou nós profissionais mesmo, ou a própria população dita leiga no assunto, olhando a perna, começando a ver aquelas pintinhas, uma leve dermatite ocre, e fala, use meia elástica, resolva com meia elástica, né? Ou faça repouso. Como que você vê o uso da terapia compressiva, elástica ou não, diante de uma dermatite ocre, aquela que tem o problema venoso e aquela que não tem o problema venoso? É isso mesmo, mas é verdade. Quando tem um problema venoso, a gente deve usar a meia elástica, né? E acho que a meia elástica é uma coisa que ajuda na circulação, né? Ajuda nesse retorno venoso aí, né? Na circulação, falando por leigo, vamos dizer. Então, a meia elástica deve ser usada, a gente prescreve meia elástica. Agora, desde que eu tratei a doença venosa dele, está tratada, revisa, não tem refluxo do sistema venoso profundo, etc., eu preocupo menos com a meia elástica. Eu preocupo mais com o paciente, não, a meia me incomoda? Não usa, não, sinto bem de meia, eu acho que meia é uma coisa boa, eu mesmo uso meia no dia a dia, mantenho a meia. Porque ela também não vai fazer clarear, né? E uma vez que o paciente tratou a doença venosa dele, não tem sintoma, ela não vai melhorar mais o que está bom, né? Ela vai ajudar no sintoma, etc., se ele ainda tiver algum sintoma. O paciente que não tem doença venosa, tem aquelas pintinhas escuras, começando a escurecer a pele, não tem edema, não tem outro fator de congestão na perna, vamos dizer assim, eu não prescrevo meia. Eu não vejo um benefício para o paciente. Você vai pôr essa meia, por mais confortável que seja, por mais bonita que sejam as meias novas, são excelentes. Eu não vejo benefício se o paciente não tem edema, não tem dor, não tem varize, não vejo por que fazer. Realmente tem que tratar a doença de base lá atrás, que é a alimentação, etc. E se a gente pensar, né, que a gente está dizendo aqui que uma doença de vários fatores, mas com uma consequência comum, que é a pigmentação ali na cor acastanhada na perna, que acaba por manifestar na perna, vindo para o angiologista, para o cirurgião vascular ver. Mas no fim, grande parte do tratamento é com fonte de luz, onde muitas vezes o dermatologista, né, ou outras especialidades médicas estão mais habituados. Exatamente. Como que você enxerga essa interação ou
Quem que deve fazer isso? Como que é trabalhado isso aí na sua realidade, Cadu? Então, bom, lembrando que a dermatite óculos vem lá desde a alimentação até do problema vascular, então a gente tem que, primeiro, aprender a mexer com as fontes de luz. Né? Eu acho que é uma coisa que o dermatologista sabe muito bem, mas que o cirurgião vascular tem capacidade de aprender. E outra coisa que ele tem que aprender é ensinar as pessoas a comerem. Né? Porque se você está se dispondo a tratar um problema, saiba abordar aquele problema. Na clínica aqui, eu tenho uma nutricionista que trabalha nessa linha de comida de verdade. Então, ensina que a gente não come fruta no meio da manhã, não come uma frutinha no meio da tarde. Ela ensina isso, ensina os porquês. E eu tive que aprender esses porquês para falar com o paciente. Mas quando ele precisa quantificar a comida dele, não, vai para a nutricionista. Agora, a consulta vira tipo uma consulta de nutrólogo, mas dentro da realidade. Agora, aprender a mexer com as fontes de luz, aprender é bom. Aprender sempre é bom. Aprender a mexer com fonte de luz, aprender a mexer com outra área. Aprender é uma coisa que faz a pessoa crescer. Então, mexer com a fonte de luz acho que hoje está muito essencial para o cirurgião vascular, mas dos outros lasers, para tratamento de varizes, tratamento de safena, a gente tem que aprender sim, e vai concorrendo ali com o dermatologista. Muito, muito bom. Eu acho que a base de tudo isso é o conhecimento, a gente saber onde está pisando, e vale lembrar, né, pessoal? O Cadu sentiu na pele, né? Ele comentou no começo desse podcast, mas a gente se conheceu há muitos anos e o Cadu não era fit do jeito que vocês estão vendo no YouTube. Quem está só no podcast ouvindo está perdendo. Vai lá para o canal do YouTube para ver o fit do Cadu nos dias de hoje, mas nem sempre foi assim, viu? Eu conheci o Cadu num formato bem diferente. Né? Bem diferente. Não foi por falta de esforço, né? A gente fica falando que as pessoas estão. Desculpa a palavra, a pessoa é gorda, que é preguiçosa, não é. A gente aprende errado. Esse que é o problema. A gente na faculdade aprende errado, na residência a gente ensina errado, aprende errado. E prescreve errado para os nossos pacientes. Então a gente tem que se informar direitinho e aprender isso aí. Mas foi uma mudança muito boa para a minha vida. Viu? Outra disposição. Que ótimo. Vamos feliz. Bom, Cadu, a gente está chegando ao fim de mais um episódio aqui, mas eu gostaria que você deixasse aí o seu recado final e onde que o pessoal pode te achar, na internet, nas mídias sociais, onde podemos acompanhar o seu trabalho. Obrigado, Pipo. Eu agradeço pelo convite mais uma vez. Você é uma pessoa fantástica. Você não tem palavras para descrever, para poder conversar com você. É só me procurar o Instagram, drcadu.anjo, ou então no @anjogold, tanto no Instagram, YouTube, e procurando lá tem meus telefones, pode me ligar, não tem dificuldade nenhuma para falar comigo, o que precisar. Muito bem, pessoal. Você que quiser saber um pouquinho mais do assunto, vai lá, procure o Dr. Cadu, não é nem Carlos Eduardo, você vê que até nas mídias sociais ele é Cadu, e coloque lá, e também coloque as suas dúvidas, seus comentários aqui conosco para a gente poder responder. Muito obrigado, Cadu, agradeço o seu convite por estar aqui conosco nesse episódio do Papo na Veia, e chegamos ao fim deste episódio com gosto de café e cheiro de pão de queijo mineiro, com o Dr. Carlos Eduardo. Esperamos que você tenha gostado e curtido desse episódio, tanto quanto eu gostei do lado de cá. E já faço o convite para você continuar acompanhando o podcast Papo na Veia, seja nas principais plataformas de podcast ou mesmo no YouTube da Jobst. Se você tiver qualquer sugestão de temas, qualquer elogio e crítica, escreva nos comentários ou envie um e-mail para jobstbrasil@essity.com. Lembrando, esse se escreve com E, 2 S e TY. Também estamos no Instagram, @jobstbr. Se você curtiu, não deixe de compartilhar esse episódio. Aqui você não fica sem assunto. Continue acompanhando o Papo na Veia. Nós nos encontramos no próximo episódio. Até lá!